Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre um tema ambiental de grande importância que refere-se às queimadas realizadas na Amazônia, razão pela qual eu escolhi como título dessa aula Amazônia em Chamas, utilizando essa triste imagem que mostra uma parte da floresta amazônica sendo queimada. Lembrando que as queimadas constituem uma prática comum realizada em vários países do mundo, principalmente por produtores rurais, que têm como objetivos limpar o terreno, objetivando o preparo da terra para o plantio, e também limpar o terreno, objetivando o preparo da terra para o cultivo de pastagens, nesse caso destinadas à criação extensiva de gado. Sendo assim, as queimadas são muito comuns, não só aqui no Brasil, como em outros países, sendo esse problema, podemos assim considerar, essa prática mais corriqueira nas regiões tropicais da América, África e Ásia. E dentro desse contexto, irei analisar o problema das queimadas, as suas consequências. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá mostrar a vocês um gráfico referente às queimadas no mês de fevereiro, no período que se estende do ano de 2000 ao ano de 2024. Sendo assim, é possível perceber com muita clareza que o ano de 2024, no que diz respeito ao mês de fevereiro, foi o ano em que ocorreram mais queimadas no território amazônico. Mas por que ocorreram tantas queimadas na Amazônia no mês de fevereiro? Nós temos que estabelecer uma relação com o fenômeno do El Niño. Final de 2023, início de 2024, nós tivemos o chamado Super El Niño, um fenômeno de forte intensidade que gerou algumas consequências em diferentes regiões do mundo. No caso da Amazônia, o fenômeno do El Niño promoveu uma redução substancial das chuvas na Amazônia Setentrional e parte da Amazônia Oriental. Então, a redução das chuvas, somado às altas temperaturas, foram responsáveis pela grande incidência de queimadas e também focos de incêndios florestais em Roraima, no norte do Pará, em áreas do Amapá, no norte do Amazonas e por aí vai. Lembrando que quando o fenômeno do El Niño se manifesta, nós temos uma diminuição do quantitativo de chuvas na Amazônia Setentrional / Oriental, razão pela qual, se você tem temperaturas mais elevadas, o ar está mais seco, temos assim as condições ideais para que ocorram incêndios florestais de causas naturais e que também ocorram as queimadas promovidas por produtores rurais, sendo que, em determinados casos, essas queimadas fogem do controle, acabam se propagando para áreas florestais
e também áreas de preservação natural e causando impactos sociais e principalmente ambientais. Então, o principal elemento responsável pelo recorde de queimadas no mês de fevereiro de 2024 foi justamente o fenômeno do El Niño. Agora, lembrando que tudo indica que o ano de 2024 será marcado pelo recorde de queimadas no Brasil, não só na Amazônia, como também na região central, sobretudo no domínio do Cerrado. Já estamos tendo ainda incêndios na região do Pantanal, na região da Caatinga, na região da Mata Atlântica, enfim. Então, as queimadas vêm ocorrendo em vários pontos do território brasileiro e também é preciso que vocês entendam que esta época do ano, em parte do território brasileiro, é o período mais seco. Junho, julho, agosto, setembro constituem os meses mais secos em boa parte do território brasileiro, sendo, portanto, o período em que normalmente registramos o maior número de queimadas no Brasil. O que chama a atenção é que as queimadas na Amazônia cresceram bastante agora, no mês de agosto. Essa aula está sendo gravada no dia 16 de agosto de 2024, numa sexta-feira, em razão de hoje eu não ter tido aula. A escola que eu trabalho, em função da manutenção da rede elétrica na rua, cancelou as atividades, o que me permitiu gravar essa aula na sexta-feira. Então nós temos aqui essa imagem de satélite, tá? Da NASA, que foi publicada no dia 15 de agosto, portanto, na quinta-feira. Essa imagem é do dia 14, a imprensa aqui no Brasil publicou no dia 15. Então é possível você perceber vários focos de queimada. Essa tonalidade aqui, ó, essa fumaça, ela vem de queimadas que estão sendo realizadas principalmente próximas à BR-163, que é uma das principais rodovias a cortar a Amazônia. Repare aqui mais focos de queimadas. Repare aqui, ó, eu não circundei, mas focos de queimada aqui. Aqui nós temos um importante foco de queimada ainda no Pará. Aqui no Amazonas, repare, né? Quantos focos de queimada aqui, bastante densa a fumaça, né? Aqui no norte do Mato Grosso, repare, no limite da floresta amazônica, com a área de expansão da fronteira agrícola, mais queimadas. Aqui também nós temos mais queimadas, enfim. Então, aqui nessa área se destaca também um foco de queimada bastante interessante. Então, se pegássemos a imagem da Amazônia como um todo, do Acre até a parte ocidental do Maranhão, iríamos observar muitos focos de queimada. Lembrando que essa imagem é de satélite, portanto, essas cortinas de fumaça que sobressaem aqui nessa imagem provém de queimadas de grandes proporções, não aquela queimada feita por um pequeno produtor rural que utiliza a área para a produção de uma lavoura de subsistência. Essas queimadas são queimadas de grandes proporções, feitas por agricultores e pecuaristas, objetivando aquilo que eu disse, o preparo da terra para a produção agrícola, também para o plantio de pastos ou simplesmente a renovação de pastagens, uma vez que no período seco você tem o capim secando e para que a pastagem se renove, o que o produtor rural faz? Um pouco antes do início da estação chuvosa, ele queima a pastagem para acelerar o processo de renovação do pasto. Só que muitas vezes essas queimadas saem do controle e acabam atingindo
áreas de proteção ambiental, unidades de conservação, gerando grandes impactos socioeconômicos e ambientais. Aqui nós temos essa imagem coletada também no dia 15 de agosto. Repare aqui, eu circundei para mostrar a vocês o corredor de fumaça que se destaca aqui, ó. Esse branco, vamos dizer assim, mais intenso, são as nuvens, tá, que se formam lá na Amazônia. E essa névoa branca que está aqui no interior dessa área circundada forma o corredor de fumaça que está se deslocando da Amazônia Ocidental em direção ao sul do Brasil. Aqui nós temos uma imagem, um mapa do NOAA, né, que é um dos principais institutos de previsão do tempo lá dos Estados Unidos, né? NOAA, né? NOAA, Administração Atmosférica Oceânica Nacional, que é um importante órgão de previsão do tempo, Instituto de Previsão do Tempo existente nos Estados Unidos. Então essa parte que varia, né, do vermelho mais escuro ao laranja, ao amarelo, mostra aquilo que nós chamamos de aerosol, que na verdade são partículas em suspensão e fumaça. E repare, né, que em boa parte da Amazônia você observa uma densa quantidade de aerosol e esse corredor de aerosol se deslocando para o sul do Brasil. Então, mostrando que nesse período nós estamos tendo muitas queimadas na Amazônia, razão pela qual essa imagem nos mostra a quantidade de fumaça, de fuligem em suspensão e, consequentemente, os ventos procedentes da Amazônia, deslocados pelos chamados rios voadores, trazem essa cortina de fumaça, essa camada de fumaça em direção ao sul do Brasil, cobrindo parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e por aí vai. Lembrando que essa cortina de fumaça também está lá no Paraguai, está passando pela Bolívia, está também lá no norte da Argentina, chega no norte do Uruguai e por aí vai. Aqui nós temos uma outra imagem já mostrando a vocês, dia 16 de agosto, repare aqui, né? O corredor de fumaça vindo da Amazônia Ocidental em direção ao sul do Brasil. Esse mapa ele dá maior destaque para o contorno da América do Sul, nos permitindo ter uma visualização melhor sobre a questão. Então eu separei esse mapa, dia 16 de agosto, que é hoje, né? Sexta-feira. Perdão, pulou aqui. Aqui nós temos o mapa do dia 17, a previsão para o sábado. Repare que você tem, né, uma cortina de fumaça mais intensa e um detalhe, né? A circulação atmosférica levando essa fumaça de encontro ao litoral da região sudeste. Inclusive aqui no Rio de Janeiro hoje, né, você já observa que a tonalidade do céu não está azul, ela já está enfumaçada, né? Então essa fumaça que é procedente da Amazônia já está atuando aqui no Rio de Janeiro, não tanto quanto nesse corredor vermelho. Aqui ainda está bastante suave, mas já alterou a tonalidade do céu, que amanheceu sem nuvens, mas o céu está esbranquiçado aqui no Rio de Janeiro. Aqui nós temos a previsão para o dia 18, né? Repare, né? O corredor de fumaça ainda bastante ativo, né? E aqui a projeção também para o dia 19 de agosto, onde você percebe a atividade desse corredor de fumaça. Essa imagem, né, foi obtida da cidade de Manaus no dia 13 de agosto. Repare a tonalidade do céu. Isso aí não é nevoeiro que acontece no amanhecer em determinadas cidades, em certas épocas do ano, não. Essa tonalidade branca
é a tonalidade do céu coberto pelo smog, pela poluição, pela fumaça procedente das queimadas que estão sendo realizadas na Amazônia. Uma outra imagem mostrando, numa outra capital da região norte, aqui ó, Porto Velho, dia 14 de agosto. Olha aqui a imagem da cidade de Porto Velho, coberta por uma nuvem de fumaça. Então, logicamente que eu utilizei essas duas cidades como exemplos, todavia, tantas outras cidades da Amazônia estão passando por esse processo em que a qualidade do ar caiu a níveis muito baixos em função da densa fumaça que está recobrindo essas cidades. E, logicamente, que em razão disso, muitas pessoas, sobretudo aquelas que possuem algum tipo de problema respiratório, têm os seus quadros clínicos afetados. Inclusive, em razão da queda da qualidade do ar, você tem um aumento da taxa de mortalidade. Isso em qualquer parte do mundo. Infelizmente, é uma consequência danosa das queimadas para não só nós, seres humanos, que vivemos em áreas que são afetadas pela fumaça procedente das queimadas, assim como também para tantas outras espécies de animais e também a flora que vai sendo destruída pelo fogo. Aqui você tem uma recipiente de água de chuva acumulado, olha a cor da água, água preta. Então, a chuva negra é aquela que se forma quando nuvens de chuva entram em contato com um ar saturado de fuligem procedente dos incêndios florestais e das queimadas. Então, quando ocorre a precipitação, em qualquer recipiente em que haja acumulação de água, a tonalidade dessa água será escura. Lembrando que as gotas de chuva, elas se formam, vamos dizer, através de um processo de adesão a partículas sólidas que se encontram em suspensão no ar atmosférico, exatamente onde se concentram essas nuvens. Então, numa gota de chuva, dependendo, claro, do seu tamanho, ela pode trazer para a superfície diversas micropartículas que estão em suspensão no ar atmosférico, seja partículas de poeira, seja partículas de fuligem procedentes dos incêndios florestais, das queimadas ou até mesmo da poluição derivada da queima de combustíveis fósseis, enfim. Então, a chuva negra é um fenômeno que ocorre com maior intensidade naquelas regiões onde a poluição do ar, em razão dos incêndios florestais e das queimadas, atinge maior proporção, gerando esse fenômeno conhecido como chuva negra. Aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, problemas de saúde relacionados à inalação de fumaça. Então, por exemplo, as pessoas sentem dores de cabeça, irritação e ardência nos olhos e garganta. Todo mundo que já teve contato com fumaça sabe muito bem daquilo que eu estou falando. Rouquidão, lacrimejamento, ou seja, os olhos começam a lacrimejar, tosse seca, dificuldade de respirar, respirar, isso principalmente para os portadores de doenças respiratórias, cansaço, altera a pressão arterial, inclusive aumentando a possibilidade de uma pessoa hipertensa ter um infarto ou um AVC. Enfim, a poluição do ar, ela gera problemas de saúde em muitas pessoas, e quem vive nessas áreas onde a qualidade do ar está sendo duramente afetada pela poluição, não só aquela que deriva da queima dos combustíveis fósseis, mas também aquela que resulta
das queimadas e incêndios florestais, essas pessoas passam a ter um risco maior de desenvolver também determinados tipos de doenças e morrerem prematuramente. E também é bom citar o seguinte, que essas queimadas, esses incêndios, tiram a vida de uma grande quantidade de animais, dos mais diferentes tamanhos. Essas queimadas estão destruindo, por exemplo, no caso da Amazônia, o maior banco genético do planeta. A floresta que detém a maior biodiversidade da Terra, com muitas espécies ainda não estudadas pela ciência, razão pela qual é importante que nós tenhamos um entendimento de que a floresta amazônica vamos dizer, uma região de uma biodiversidade tão grande, com espécies numerosas, muitas das quais ainda não estudadas pela ciência, e que ali, além de plantas com propriedades medicinais ainda desconhecidas da ciência, nós temos matérias-primas que poderão ser utilizadas e podem ser utilizadas e são utilizadas em diferentes segmentos da indústria. Nós temos frutas, algumas das quais ainda desconhecidas, porque nem toda a Amazônia foi desbravada. Existem muitas espécies endêmicas de plantas e animais naquela região, e é preciso haver um entendimento da necessidade de adotar um modelo de ocupação pautado nos princípios do desenvolvimento sustentável, que é aquele desenvolvimento em que a exploração econômica ela é acompanhada do ambientalismo, ou seja, o desenvolvimento econômico, ele apoia-se na necessidade de manter a sustentabilidade da floresta, manter os recursos da floresta como forma de garantir às futuras gerações os recursos econômicos que elas precisarão para atender às suas necessidades. Ninguém é contra aqui a exploração da Amazônia, mas que essa exploração ela venha a ser baseada no conceito do desenvolvimento sustentável, uma exploração racional, uma exploração pautada no preservacionismo ambiental, para que nós possamos não só manter a sustentabilidade da vida em nosso planeta, a sustentabilidade da raça humana no nosso planeta, assim como também garantir às futuras gerações os recursos que elas precisarão para sobreviverem nesse mundo. Todos nós temos prazo de validade. Eu estou com 65 anos. A qualquer momento eu não estarei mais entre os vivos, né? Mas não é por isso que eu estou chegando ao fim da minha vida, no final da minha vida, que deixarei de lutar pela questão da preservação, pela questão da sustentabilidade do nosso planeta, até mesmo porque estão ficando aqui no mundo filhos, netos, sobrinhos, primos e afilhados, e eu não gostaria que eles vivessem num planeta onde as condições de sustentabilidade da vida continuassem se degradando a ponto de ameaçar a própria existência da raça humana, assim como a existência de tantos animais, muitos dos quais em processo de extinção, outros tantos já foram extintos por causa dessa visão equivocada do ser humano que vê o lucro a qualquer custo, sem levar em consideração o viés ambiental, que é muito importante para a sustentação ou sustentabilidade da vida em nosso planeta. Então, moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Aqui eu estou mostrando a vocês, né, o problema da seca da Amazônia em 2024. Agora, no mês de agosto, 69%
dos municípios da Amazônia estavam registrando seca. O que está em vermelho são os municípios onde a seca é mais severa. O que está em laranja são municípios onde a seca é grave. Então, repare que boa parte da Amazônia está enfrentando em 2024 uma seca que, segundo os cientistas, deverá ser mais grave do que a seca de 2023, que por sua vez foi a seca mais grave até então registrada pela ciência, pelo homem aqui no Brasil. Então, moçada, espero que vocês de fato tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha ao canal, se inscreva no canal, compartilhe, faça o engajamento, dê aquele like, cara. Toda vez que você dá um like, você está promovendo o engajamento, ajudando a divulgar o canal Geogênio. Essa aula foi gravada no dia 16 de agosto de 2024, sexta-feira. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!